Lendas. Quem não conhece uma lenda, um mito, uma historinha da região onde nasceu, que acha super interessante, e é interessante ainda ver os antigos contando essas lendas com tanta credibilidade, como se realmente aquilo tivesse acontecido, que faz com que a gente ainda fique pensando, será que de fato aconteceu? É isso que nós veremos no conto de hoje sobre vampiros, com uma lenda das regiões dos Cárpatos, contadas pelo nosso incrível escritor russo Nikolai Gogol. Vamos conferir? Apesar de me chamar Tatiana Ludmila, né, e ter um nome aí de origem russa, eu não tenho nenhuma relação com a Rússia, né, nem parentesco familiar, pelo menos que eu saiba. E se eu já não consigo falar alemão, imagina russo. Então, assim, pra mim o nome do escritor é impronunciável. Eu sempre leio o nome dele, eu nunca escuto a pronúncia. Então, eu nem sei como se pronuncia Nikolai Vasilevich Gogol. Eu imagino que seja assim, que foi um escritor importante da literatura russa, que nasceu em 1809 e faleceu em 1852. Portanto, aí dessa primeira metade do século XIX, ainda nesse período romântico da literatura mundial. Bem, eu não conheço Gogol, eu nunca li, confesso, uma obra dele, sem ser esse conto que vos apresento. Super me interessei. A partir de hoje eu quero conhecer mais desse escritor, porque o que ele conseguiu fazer nesse conto eu achei sensacional, assim, extremamente, é quase que inexplicável. Ele mesmo, né, em estudos, tem-se relatos explicativos do próprio escritor, ele introduz o conto dando uma parte dessa explicação, de que ele não criou a história, que na verdade essa história, esse conto que se chama Vi, eu também não sei se eu estou pronunciando isso certo, é Vi, né, Vi, na verdade não foi uma invenção dele, e sim um compilado de lendas, compilados de folclores ali da região dos Cárpatos, dessa região do leste europeu, vamos por assim dizer. E ele transformou numa história com começo, meio e fim, concisa, onde ele vai explicar o que acontece com um determinado filósofo, que pra mim é um estudante, é um seminarista, uma pessoa que estuda pra virar um religioso, pelo que eu entendi aí do que é ser esse filósofo. Enfim, então a história toda é pra contar o que aconteceu com esse filósofo. E agora, o que eu achei sensacional dessa retórica do Gogol é a questão dele conseguir criar uma narrativa em que você vê uma história acontecendo. Então não é uma narrativa assim que é um conto de uma lenda que você parece que escuta aquela voz de fundo falando nos pântanos de não sei o que lá, e aí vai narrando. Não é isso. Ele realmente conta uma história pra gente, como todos os outros contos desse livro de antologia de vampiro. Só que a gente percebe pela fala dos personagens, a gente consegue reconhecer aquele linguajar popular de quando se está contando uma lenda. Sabe aquela discussão quando você chega num bar e pergunta: e fulano? Fulano foi pescar e pescou um peixe desse tamanho. Aí chega o próximo e fala: não foi desse tamanho, foi desse tamanho. Aí chega um terceiro e fala: vocês não sabem de nada. Na verdade, esse peixe nem cabia no barco, ele era maior que o barco inteiro. Então, sabe essa conversa bem assim, pra nós que somos aqui de São Sebastião, essa coisa bem caiçara? Essa conversa assim, uns causos que ninguém acredita que aconteceu?
Enfim, então essa naturalidade dessa conversa que vai exagerando e cada um aumenta um ponto e esse ponto vai ganhando uma vida e uma perspectiva diferente, o Nikolai Gogol, ele conseguiu colocar nesse conto Vi, com uma naturalidade, uma espontaneidade que você lê o conto, você vê a história, a narrativa acontecendo como uma história normal, só que você percebe aquela lenda se criando, você percebe aquele linguajar popular moldando e formando aquela narrativa que vai se tornar uma lenda, que vai se tornar um mito, e você escuta. É como se você estivesse naquele lugar escutando aquelas pessoas falarem daquele mito pra você. Isso eu achei fantástico, fantástico, muito legal. Então, de todo esse livro que eu li, eu achei essa história a melhor, de longe a melhor. Por quê? Não só pela questão do vampiro em si, que é bem pobre, a gente já fala sobre isso, mas é mais pela capacidade literária. O texto mais bem escrito, que tem uma literatura rica, foi esse do Nikolai Gogol. Sem dúvida, de todos os que eu li deste livro, esse pra mim foi o mais bem feito. O conto mais artístico, mais literário foi esse. Bem, agora indo pro tema que nos cabe no vídeo, no nosso canal, que é o vampiro. Gente, o vampiro desse conto, ele nem pode ser chamado de vampiro, né? Na verdade, esse conto ele foi trazido pra cá porque os desmortos, né? Essa coisa do desmorto, ele é entendido na literatura como um possível ponte para característica vampiresca. Não necessariamente a um vampiro, tanto é que em momento nenhum, com exceção a um ponto muito específico bem no início do conto, essa vampira, que é a tal da Vi, né, que é a personagem que tem esse nome, que é uma bruxa, ela parece como uma senhora, uma bruxa velha, e aí ela se transforma no ataque numa bela donzela. Essa bruxa, ela tem aí, o ataque dela é muito parecido com o vampiresco, tem essa ponte com os lobos, do controle das alcateias e tal, mas morre nisso, não tem mais nenhuma outra característica vampiresca, além do fato de que é uma desmorta, e a gente vai chegar nesse ponto. Então, assim, a história, ela é bem complexa, ela vai entrando, assim, eu acho que o Nikolai Gogol, para dar voz a essas várias versões desse mesmo mito, ele gasta consideráveis páginas do início do conto explicando a origem desse filósofo, que é importante pra gente perceber que, apesar de ser um estudioso, né, de religião, esse cara não valia nada, ele não valia R$1, ele era bastante ordinário, ele era mulherengo, então assim, ele não tinha uma índole invejável, pelo contrário, ele era bem questionável. E ele acaba numa situação, passando fome ali, frio, fome, risco de vida, e ele se esconde dentro de uma casa que tinha uma senhora habitando, justamente essa bruxa, e ele, no meio dessa noite em que ele se esconde na casa dessa essa mulher ataca ele e ele mata essa mulher, né? E quando ele a mata, que ele descobre que era uma donzela muito linda, ele até titubeia assim se ele realmente quer matar aquela donzela, porque uma coisa é matar uma velha feia, outra coisa é matar uma donzela linda e maravilhosa, e ele acaba, né? Mas ele mata a mulher e foge, e volta pro tal do seminário, que deve ser a escola, o lugar onde eles ficam. Até que o chefe lá do seminário onde ele fica manda uma mensagem falando que um cara muito poderoso da região tinha escolhido exatamente aquele ser, que era um ser bem duvidoso, um estudioso, para fazer as rezas da sua filha falecida. E ele vai, meio a controvérsia, porque ele não queria ir. Vamos lembrar que ele não gostava muito desses afazeres religiosos, e ele lembrou meio que da região,
Então ele falou, não tô muito afim de ir nisso não. E ele fez de tudo pra se safar, só que no final ele teve que ir. Ele foi obrigado pelas pressões maiores a ir. E quando ele chega, o cara fala que ele tem que passar durante 3 noites trancados numa capela, sozinho, ele e o caixão, rezando pela filha desse cara, porque ela, antes de morrer ali, quando ela tava, né, estribuchando nos últimos suspiros, fez questão de dizer que queria que fosse esse cara a fazer essas 3 noites de reza pra ela. E ele tenta se justificar de toda forma, dizendo que ele não era o melhor candidato pra isso, mas o pai da menina manda ele ir e fala, olha, você tem 2 escolhas. Ou você faz o que eu mandei e vai ser muito bem recompensado, ou você foge e você será severamente castigado. Ele tenta fugir, não consegue, porque aquela região ela é meio esquisita, ela parece tipo um labirinto. Ele corre e tá sempre no mesmo lugar e ele acaba sendo encontrado pelas pessoas e tal. E aí ele se vê na obrigação de participar das tais orações. E como ele não gosta disso, ele mora numa região bastante fria, né? Eles regam a janta dele à base de vodka. E não é um pouco de vodka, é muita vodka. E ele fica sozinho, trancado dentro de uma capela com a tal da defunta. E ele começa a ler, e aí conforme ele vai lendo, né, à noite, escuro, ele diz que não consegue enxergar nada, que a única coisa que ele enxerga são umas velas vermelhas iluminando o entorno daquele caixão, e que aquilo por si só pra ele é assustador. Enfim, e aí quando ele começa a rezar lá pela menina e tal, e a defunta levanta do caixão. A defunta levanta do caixão com os olhos fechados, é um defunto verde, azulado, ou seja, com uma aparência horrível, mas é exatamente aquela donzela que ele viu quando ele matou a tal da velha. E daí que ele descobre a associação do porquê que ele foi escolhido para estar ali. E aquela defunta começa a seguir ele, assim, com as mãos pra frente, correndo atrás dele dentro da igreja, e ele correndo lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, e ele falava mais alto que ele podia, que era pra tentar ver se tinha mais força aquele negócio, porque ele queria se proteger daquela defunta doida que tava correndo atrás dele. E o caixão dela começa a subir, descer, subir, descer, subir, descer, e fazer um barulhão dentro da igreja. E aí acaba a noite, quando chega o próximo sacristão, né, pra assumir a reza, a defunta já tá deitada no lugar dela, já tá tudo em paz, porque conforme os primeiros raios de sol vão aparecendo, ela dorme. Gente, eu confesso que nessa cena, eu não sei se eu tive mais horror ou foi mais cômico, porque na minha cabeça essa cena foi tão comédia, imaginar um defunto verde azulado, de olho fechado, assim, eu vi mais aquelas cenas tipo Pânico, do que Todo Mundo em Pânico, né, do que algo de terror de fato, mas ok. Aí o cara fica apavorado, né, porque ele vai ter que enfrentar a segunda noite com aquela defunta. E aí quando ele vai na segunda noite com aquela defunta, ele bebe mais vodka, porque, né, ele tá assustado, então ele precisa de mais vodka. Aí ele bebe mais vodka, vai pro negócio. E aí, além de... acontece tudo igual. Acontece tudo do jeitinho que foi na noite anterior, mas com uma exceção. Agora a defunta falava. E além de correr atrás dele, ele faz um círculo pra tentar proteger, mas o bagulho não parece ter muito efeito. E ela corre atrás dele e ele fica lá rezando alto, e agora correndo e jogando praga, amaldiçoando ele, falando um monte de coisa assim, que ele percebia que vinha de uma energia demoníaca, de uma energia muito horrorosa. E de dia, ele vai escutando dos empregados daquele castelo o quanto essa mulher era horrorosa, o quanto ela era cruel como senhora da casa, quais experiências medonhas que outros serviçais tinham passado com ela em vida. Então ele vai cada vez mais piorando aquela imagem também que ele tem dessa mulher. E aí chega a terceira noite. Bem, eu não vou contar o desfecho do conto, vocês leiam pra vocês verem, até porque tem aí todo o acontecer do
do terceiro conto e o final da história em si, que é posterior à terceira noite do nosso filósofo. Mas eu acho sensacional porque a própria construção, né, do Gogol do conto fica com aquela coisa assim de mito mesmo, né? Quem garante que isso seja verdade, uma vez que o cara tava completamente bêbado, trancado dentro de uma capela, sozinho, sem ninguém ver o que ele tava passando, né? Então tem muito mais elementos para dúvida do que para crédito do que ele fala, do que seria a origem dessa Vi, que é a Vi na língua lá deles, dessa região dos Cárpatos, seria cílios longos. Então, como ela era uma donzela de cílios longos, por isso que o nome dela era Vi. Inclusive, ela olha pra ele assim com os cílios e ela olha assim, tipo... E aquele cílio esconde o olhar dela, né? Enfim, vale a pena a leitura, principalmente pela capacidade artística e literária do Nikolai Gogol em escrever essa obra. Eu super indico pra vocês. E é isso, gente. Beijinhos e até o próximo.